Hoje vamos falar sobre o atendimento à vítima acidentada. E iremos falar também e iniciar também, sobre as principais intercorrências que as vítimas podem apresentar. Então, assim, ao iniciar o atendimento, deve-se ter em mente o que fazer e o que não fazer. Sempre manter o autocontrole, que é algo muito importante nesse momento. Nunca minta a vítima. Procure sempre expressar segurança e confiança no que está fazendo. E no atendimento, a pessoa que estiver prestando os primeiros socorros deve realizar os exames básicos, que é o exame primário e o exame secundário. Então, basicamente, o que nós havíamos falado e finalizado na última aula, que sim, é direito da vítima e da pessoa recusar a ser atendida, porém, no momento onde você, como profissional, passe para a vítima segurança, confiança, e demonstra saber o que está fazendo, com certeza a vítima não terá dúvidas sobre a sua credibilidade no seu atendimento, ok? E para realizar e para iniciar o exame de forma correta, avaliando a pessoa e priorizando essa pessoa com as suas gravidades, quais são os ferimentos que ela está, que ela sofreu, e classificar esses ferimentos, numa categoria de mais graves para os menos graves, devemos realizar a sequência desses exames, que no caso são os exames básicos. Então, vamos fazer o exame primário e após o exame secundário. Então, o que consiste o exame primário? Então, ele consiste em você fazer a avaliação da consciência da vítima, da sua respiração, pulso e as vias aéreas, Fazendo essa verificação, nós iremos já de imediato avaliar e ter a resposta, por exemplo, se esse paciente está em parada cardíaca ou não, que através do momento onde você avalia a respiração, pulso, as vias aéreas, se essas vias aéreas estão obstruídas ou não, já é uma forma de você também verificar se essa paciente está em parada cardíaca, Então, o pulso nós vamos fazer optar, por locais de escolhas de fácil acesso, Então, na região do pescoço, na carótida, o local, mais fácil para verificação de pulso, Se aproximar da vítima para verificar se ela está respirando e nesse mesmo momento você observar se está tendo movimentos torácicos, que são os movimentos respiratórios, E essa manobra de levantamento do queixo, que você faz, e você só faz esse levantamento do queixo, que é a extensão do pescoço, naqueles casos onde você não tem suspeita de alguma fratura raquimedular, que são fraturas na região da coluna vertebral, Então, aí você faz essa hiperextensão da cabeça, porque se houver algo obstruindo, a região aí das vias aéreas, você consegue observar. Essa obstrução pode ser por conta de uma fratura de traqueia, pode ser por algum acúmulo de secreção, sangue. Então, diversas coisas podem acontecer para que essas vias aéreas estejam obstruídas e, consequentemente, o paciente não está conseguindo respirar. O exame secundário ele já consiste em avaliar o nível de consciência do paciente, Então, nesse caso, existe uma forma muito boa, vamos dizer assim, de uma forma que facilita essa avaliação, que é a utilização de uma escala chamada escala de coma de Glasgow, E essa escala é onde você consegue obter resposta para avaliar o nível de consciência desse paciente. Então, veja só, essa daqui é a escala de coma de Glasgow, Então, você vai fazer essas seguintes avaliações e observar a resposta desse paciente. Então, veja só,
Abertura ocular, ela está sendo espontânea ou por ordem verbal, ou com estímulo à dor, ou não está tendo resposta. E conforme a resposta do paciente, você vai estar ali pontuando conforme, né, ele estiver ali respondendo. Depois eu tenho outra avaliação, que seria o quê? Melhor resposta verbal. O paciente está orientado? O paciente está confuso? O paciente está dizendo palavras inapropriadas? O paciente está emitindo sons ou ele não está respondendo nada, né? E a outra avaliação seria a resposta motora. Então, o paciente ele está obedecendo o comando verbal, ele consegue localizar a dor, ele está tendo alguma reação inespecífica, está tendo alguma flexão anormal, né? Então, algum membro dele está numa posição diferenciada, vamos dizer assim, extensão à dor ou sem resposta, né? Então, assim, vocês vão circulando conforme a resposta dele e depois vão somar, né? Todas as respostas dele. Então, aí aqui nós temos a conclusão final. Então, se o resultado é menor do que 8, é que o paciente está com traumatismo craniano encefálico grave, né? Então, o paciente basicamente está em coma. Se a resposta está de 9 a 13, né? Se a somatória de 9 a 13 é um trauma moderado e de 14 a 15 é um trauma leve, né? Então, essa é uma escala que é muito fácil, né, de colocar ela em prática e ela tem resposta bem precisa. Então, a avaliação, que devemos avaliar? Então, o tamanho da pupila, o enchimento capilar, sempre realizar um exame físico completo, né? Nesse exame você consegue verificar todos os ferimentos e o grau de ferimento da vítima. O que o prestador de primeiros socorros deve observar e avaliar, né? E dar muita prioridade, que é o pulso e a respiração, tá? No caso aí, a pupila, né? Ela pode se mostrar midriáticas quando essa pupila está dilatada ou miose quando ela está contraída, né? Então, isso o socorrista ele vai fazer esse estímulo, ele usa uma espécie de lanterna para saber se o paciente está tendo, se essas pupilas estão fotorreagentes, né? Quando não se tem nenhum trauma, onde está tudo conservado, né? O sistema neurológico do paciente está conservado, ao momento que a gente emite essa luz nos olhos do paciente, a pupila ela tem que contrair. Agora, você fez, né, esse procedimento e a pupila não teve nenhum tipo de reação, então é sinal que existe algum comprometimento neurológico, né? O enchimento capilar, que é você pegar as extremidades, ponta dos dedos, das mãos e dos pés e apertar essa ponta, né? Qual que é a reação normal? Ela ficar vermelhinha e depois ela retornar à sua coloração. Isso chama-se perfusão sanguínea. Quando o membro está sofrendo alguma intercorrência, ou existe uma hemorragia importante naquele membro, ou o membro está garroteado por algum motivo aí, ou a fratura que tem naquele membro está fazendo com que o sistema vascular desse membro esteja comprometido, essa perfusão não vai estar tão eficiente, né? Então a gente vai detectar através dessa técnica e também observando de modo geral a cor da pele do paciente, tá? O exame físico, nós vamos falar ele detalhadamente, mas assim, é fazer da cabeça aos pés, buscando aí fraturas, ferimentos abertos, hematomas, né? Fazendo esse processo que eu falei para vocês de avaliação do nível de consciência, de pupila. Então, isso é um exame físico completo e assim detectando aí qual o nível de gravidade desse paciente, ok? E a questão do pulso e da respiração, como eu falei, né? É extremamente importante saber a pulsação e saber se o paciente está vivo, né? Então, a partir do momento que você está avaliando a pulsação desse paciente, saber se ele está vivo
ou de repente ele tá ali, você está atendendo ele e de repente ele entra numa parada cardíaca. Então é muito relativo, né? Então é importante fazer essa avaliação. Os sinais vitais, então pulso, respiração, pressão arterial, temperatura e dor, né, que agora é o quinto sinal vital, né, que também deve ser verificado, né? Lógico que de imediato pulso e respiração são as prioridades, como eu falei para vocês. A dor vai ser conforme o nível de consciência, obviamente, né? Após o acidente, o paciente vai estar relatando dor. E depois de fazer o acolhimento desse paciente, a gente afere pressão arterial e temperatura o quanto antes. Sinais vitais e sinais diagnósticos. Então, pergunte à vítima consciente onde exatamente sente a dor. Outros sinais que podem ajudar no diagnóstico incluem a náuseas, vertigens, calafrio, fraqueza, sensação de mal-estar, né? Que são sinais que estão envolvidos, por exemplo, em situações como choque, né? Quando o paciente está entrando em choque, ele pode ter esses sinais. Se o paciente está apresentando uma hemorragia interna, que é uma hemorragia difícil de se diagnosticar no momento da abordagem do paciente, né? Porque ela está interna. Então chega a um nível grave dessa hemorragia que o paciente começa a sentir frio, vertigem, então a pressão do paciente começa a cair, o pulso fica acelerado, né? Então a pele fica descorada e pegajosa por conta da sudorese. Então são sinais que você, ao observar, também já vai estar direcionando aí para um paciente que está evoluindo o seu quadro, né? Evoluindo gravemente. Antes da remoção, então antes de posicionar o paciente ali numa ambulância, qualquer que seja o tipo dessa ambulância, então nós temos que seguir essa sequência: tente, inicie, execute, imobilize e evite. Então o que seria isso? Então tente controlar as hemorragias com compressão, então fazer um curativo compressivo ou fazer a compressão com a mão, né? Inicie a respiração de socorro no caso de parada respiratória, né, onde o paciente não consegue respirar. Execute a massagem cardíaca também em situações onde, né, se diagnosticou aí a parada cardiorrespiratória. Imobilize as fraturas com talas apropriadas, né, improvisadas aí até chegar no atendimento hospitalar. E evite o estado de choque, né? A partir do momento que você consegue executar e colocar em prática todos esses verbos, vamos se dizer assim, né, anterior, com certeza você já estará evitando o estado de choque, né? Então, a partir do momento que você controla uma hemorragia, você está fazendo com que esse paciente perca o menos possível de sangue, para que ele não entre no choque hipovolêmico. No momento que você está oferecendo para ele um suporte básico de vida, que é uma respiração e uma pulsação, né? Porque a partir do momento que você inicia a respiração artificial, que é a boca a boca ou a utilização do ambu, né? Aquela bola que parece uma bola de beisebol, que fica, né, apertando, acredito que vocês já devem ter visto aí em filmes, enfim. Muito bem. Quando você utiliza aquilo, você está oferecendo para o paciente uma respiração artificial. E a massagem cardíaca, você está oferecendo para o paciente uma pulsação cardíaca, até que o organismo dele consiga fazer isso sozinho. Então, você está tentando fazer, né, evitando aí com que esse paciente entre no colapso, no choque cardiogênico, que é a parada aí, né? Ele já está em parada, né? Então você está tentando reanimar, ok? As fraturas você também vai fazer essa imobilização, né? Uma coisa muito, nós vamos falar sobre fraturas, né? Mas só adiantando, a fratura, quando a gente imobiliza,
jamais a gente tenta recolocar o osso no lugar, né? Nós vamos tomar alguns cuidados, posicionar esse membro de uma forma confortável. O que seria a forma confortável? Uma posição que minimize a dor para esse paciente e uma posição que não esteja fazendo com que esse membro fique isquêmico, né? Ou que ele, às vezes, a própria fratura, a própria posição do osso fica comprimindo algum vaso importante, alguma artéria, algum sistema nervoso, então algum nervo que está fazendo com que aquele membro tenha a sua perfusão prejudicada. Então, nesse caso, a gente vai reposicionar, o paciente vai gritar de dor, mas é uma forma de que ele não perca aquele membro, porque a partir do momento que eu não me atento a esse detalhe, eu fiz lá a imobilização, quando eu olho o pé do paciente está roxo, é sinal de que o tecido está entrando no colapso. Então, aquela parte ali que está sem suprimento sanguíneo está morrendo, né? Então, pode ser que aconteça que o paciente tenha até que amputar esse membro. A remoção do acidentado. Então, a remoção da vítima do local do acidente para o hospital é tarefa que requer da pessoa prestadora de primeiro socorro o máximo de cuidado e um correto desempenho, né? Obviamente que ao solicitar uma remoção, que seria aí do local do acidente para um hospital mais próximo, né? O socorrista e a equipe que está ali fazendo o atendimento pré-hospitalar, né? Porque tudo isso que nós estamos falando é o atendimento pré-hospitalar, o atendimento antes de chegar no hospital. Ele já vai ter que ter algumas informações em mãos, né? Então essa avaliação primária, a avaliação secundária já vai dar a ele resposta, né, nas condições clínicas dessa vítima. E o correto também, né, e o interessante é que essa remoção seja para um hospital que vai atender as necessidades dessa vítima. Por isso que a coleta ali na avaliação primária e secundária é importante, né? Eu vou levar um acidentado com traumatismo crânioencefálico para uma unidade básica de saúde? O que recurso tem uma unidade básica de saúde para aquele paciente com traumatismo crânioencefálico grave, que vai precisar de tomografia, que vai precisar de intubação, possivelmente, enfim. Então, a remoção, ela também tem esse cuidado. E também o socorrista, no decorrer dessa viagem, né, que é ali, que ele vai estar acompanhando essa vítima, ele vai estar todo momento ali do lado do paciente, muitas das vezes refazendo algumas avaliações que ele já fez, por exemplo, nível de consciência, porque dependendo qual for o trauma desse paciente, no momento ele está muito bem, está acordado, está te respondendo tudo muito perfeitamente. Dali alguns segundos, dali alguns minutos, ele pode já começar a ficar confuso, não respondendo de forma orientada, não sabendo nem sequer qual o seu nome, o que ele estava fazendo. Então, já subentende-se, né, caso isso acontecer, que esse paciente está com alguma lesão neurológica que está o quê? Que está se agravando conforme o passar do tempo, né? Então, o socorrista ele também tem que ter esse cuidado. Aqui nós estamos mostrando para vocês algumas posições, né, para transportar uma vítima, caso isso aconteça no local, né, onde não tenhamos aí os equipamentos, né, necessários. Então, alguns improvisos, né? Então, como uma vítima consciente que pode andar, uma vítima consciente que não pode andar. Então, ali, se você tiver em dois, né, fazer ali uma espécie de cadeirinha, né, com os braços, entrelaçando os braços entre os dois colegas para que a vítima possa sentar. Ou se você estiver sozinho, como carregar a vítima nas costas, né, ou nos braços, ou até mesmo ela totalmente deitada, né, e um segura nas pernas e o outro segura na região do tronco.
Aqui já seria com as vítimas inconsciente, né? Inconsciente com uma pessoa apenas, né? Então, com certeza é bem difícil, né? Porque a pessoa não consegue te ajudar em nada, né? Então, como se faz isso? Essa primeira, segunda, terceira, aqui ó, terceira para quarta foto é uma das posições mais, vamos dizer, confortáveis aí, né? Então, aqui ela tá fazendo passo a passo, né? Então, pegando ela no chão, segurando nos braços, e aí você coloca um dos braços, é um abraço, né? Praticamente. Então, você vai segurar em um braço e em uma da perna. Então, você vai ficar literalmente no meio do paciente, né? Uma perna para trás, uma perna para frente, um braço para trás, um braço para frente. E aqui, na sequência, a remoção com mais de uma pessoa, que com certeza acaba sendo mais fácil. Nesse caso aqui, é até interessante, porque eu sempre costumo falar, o paciente caiu da própria altura. O que é uma queda da própria altura? Tipo, trupicou e caiu, não caiu de uma altura, né? Não caiu de uma laje, não caiu de cima de nada, né? A gente já deve suspeitar de algum trauma importante, como por exemplo um trauma de coluna vertebral, né? Que é o trauma raquimedular que a gente fala. Então a gente tem que deixar o paciente extremamente reto, ereto, porque se houver uma fratura, essa posição possibilita que você previna algum agravamento dessa fratura, né? Por isso que se deixa o paciente com o pescoço, né? Já coloca aquela tala no paciente, né? Para que ele não se movimente, né? E já posiciona ele na prancha, né? Para que realmente ele fique reto, ereto e previna aí alguma complicação. Aqui, quando existe algum objeto, vamos dizer assim, né, para te ajudar, ali um pedaço, né, alguma coisa, uma madeira, algum tecido para auxiliar também. Quando tem várias pessoas, removendo vítima com fratura de pelve, né, que não consegue andar, que não consegue se movimentar, mantendo essa pessoa ereta também. E aí, com várias pessoas, né, consegue fazer uma espécie de alavanca para ele, né, e mantendo ele reto também, como se estivesse em cima de uma prancha. Agora vamos iniciar o assunto sobre as principais intercorrências, principais ocorrências que a gente pode se deparar. Então vamos falar assim, basicamente dos ferimentos, né? Dos acontecidos que a gente pode aí se deparar ao atendimento à vítima. A primeira ocorrência que nós vamos falar é da hemorragia, né? Então, a hemorragia é uma situação que se define como perda aguda de sangue, né? Então, quando o paciente perde o sangue, né? Normalmente, nosso sangue, a quantidade de sangue de uma pessoa normal é 7% do seu peso, né? Então, por exemplo, um adulto com 70 quilos, ele vai ter aproximadamente uns 5 litros de sangue, né? Na criança, o volume é até um pouco maior, até de 8 a 9% relacionado aí com o seu peso corporal, tá? Então, pra gente ter noção aí de uma quantidade de sangue que percorre aí, né, no corpo de um adulto aí, conforme o seu peso, né? Então, a hemorragia é o extravasamento de sangue dos vasos, né? Então, veias ou artérias, né? A hemorragia, ela pode ser interna ou externa, e pode ser espontânea ou provocada, tá? São causas que podem encontrar-se tanto nas lesões da parede vascular de natureza inflamatória, traumática ou tumoral. Então, resumo. Quando a gente fala provocada, né?
é quando se houve um ferimento, um corte, né? Algo desse tipo. E a espontânea é quando surge por alguma intercorrência, alguma, por exemplo, gastrite, o próprio tumor, como nós falamos, né? Agora, né? Então são hemorragias espontâneas. E quando eu tô falando de hemorragia interna e externa, externa é aquela que onde o sangue está literalmente saindo para fora, né? Então é uma hemorragia fácil de se identificar porque a gente está vendo ali o sangue propriamente dito. Agora, as hemorragias internas é aquela que está acontecendo, né? Então ela está tendo aí a saída do sangue dos vasos, porém eles estão ficando acumulados dentro do próprio organismo da pessoa, né? Então é um sangramento que a gente não consegue visualizar, né, diretamente. E aí nós temos também a classificação anatômica dessas hemorragias, né? Então, como eu falei, hemorragia é o extravasamento do sangue dos vasos, né? E de vasos nós temos artérias, veias e também temos os capilares, né? Que é aquele vasinho bem fininho que já, né, que se encontra aí em contato com os tecidos, né? Então, a hemorragia arterial, venosa e capilar, a gente consegue identificar ela só de olhar, né? E só de olhar significa que é quando essa hemorragia é externa, né? Obviamente. Então, o que acontece na hemorragia arterial? Então, a hemorragia, ela jorra sangue, né? E quando você observa esse sangue sendo jorrado, ele meio que segue um ritmo pulsátil, né? Que é o ritmo do coração. E é uma coloração bem vermelho vivo, né? Por quê? Porque é um sangue arterial, é um sangue limpo, né? Um sangue rico em oxigênio. Agora, quando acontece um ferimento e que atingiu a veia, que é uma hemorragia venosa, você observa aquela saída do sangue de forma mais lenta, não segue essa questão aí, né, de jorrar em ritmo pulsátil, e a coloração é um vermelho escuro, ok? Por quê? Porque é um sangue sujo, um sangue rico em dióxido de carbono, tá? E o capilar é um extravasamento ainda mais lento, porque atingiu vasos de pequeno calibre, né? Vasos menores, né? A cor do sangue ela é menos viva do que a hemorragia arterial, então ela fica naquele meio termo, e a quantidade ela é bem pouca. Então, assim, em termos de risco, né? A arterial é uma hemorragia onde o sangue sai mais rápido, então o risco do paciente entrar num choque hipovolêmico, né, que é aquele choque por grande perda de quantidade, né, de sangue, vai ser bem mais rápido. A venosa, ela também traz um risco, mas a hemorragia ela é mais rápida, e o capilar não traz nenhum risco aí nesse sentido de choque hipovolêmico, ok? As hemorragias, elas são divididas em duas classes. A de primeira classe, que é quando a vítima perde aproximadamente até 15% da volemia. E volemia é o que? A quantidade de sangue, o volume de sangue. Segunda classe é quando a vítima perde de 15 a 30% da volemia, né? No caso aí, como eu disse, a quantidade, o volume de sangue. Após isso, seria uma terceira classe, que seria de 30 a 50%, que é uma perda onde a vítima tem mínimas chances de sobrevida, e acima de 50%, a vítima, né, ela não tem chance nenhuma de sobrevida. E aqui abaixo nós temos aí o cálculo, né, que a gente já falou, que o volume de sangue do corpo de uma pessoa varia aí corresponde, né, na verdade, em torno de 7% do seu peso, ok?
Bom, sinais e sintomas de um paciente que está evoluindo com hemorragia interna. Como eu disse, uma hemorragia super difícil de avaliar, pois não temos possibilidade, né, de visualizar ali o sangue sendo extravasado, né? Então o paciente ele passa a apresentar pulso rápido e fraco, palidez de pele e mucosa, sudorese profunda, pele fria e úmida, pressão arterial decrescente, né? Então a pressão que vai diminuindo e muita sede, né? Aquela história do pulso rápido e fraco que eu já expliquei para vocês, né? Até assemelhei aí uma agulha batendo na ponta do dedo ou uma caneta batendo na ponta do dedo, né? Então a sensibilidade que vocês terão é extremamente diferente. Porém, rápido o quê? Porque essa sensibilidade num ritmo rápido, ok? Então, uma hemorragia interna ela pode apresentar hematoma, né? Porque a hematoma, de certa forma, é uma hemorragia interna, é quando o sangue se extravasa ali na camada superficial da pele, né? E o hematoma pode ser um indicativo de uma hemorragia grave que esteja acontecendo no organismo do paciente. O tratamento pré-hospitalar, então, avaliação da consciência, abrir as vias aéreas e observar se há respiração, se o paciente está tendo pulsação, no caso aí circulação, no caso avaliação de pulsação, expor o local do ferimento e fazer o controle da hemorragia. Se o paciente estiver, se a gente não conseguir controlar essa hemorragia o quanto antes, obviamente que esse paciente tem uma chance muito grande de entrar em estado de choque, né? Que é quando o organismo começa a entrar no colapso, né? Então, o fato de você fazer esse controle de hemorragia, fazer todas essas avaliações de forma correta e rápida, você já está prevenindo aí o choque. E quando se entra em choque, a única condição que você precisa fazer é o quê? Repor esse volume de sangue que o paciente perdeu. E aí você precisa de um médico, você precisa de medicamentos, precisa de bolsa de sangue, né? Para fazer essa correção. Afrouxar as roupas que estão apertadas. Esteja preparado, pois o paciente pode apresentar episódios de vômito e não dê nada para o paciente comer e beber, mesmo se ele estiver te implorando por água, né? Porque o fato de o paciente estar perdendo líquido, o organismo dele começa a apresentar aí sede, ok? Então aqui, sequência do atendimento em casos de hemorragia interna. Então deitar a vítima. Se não houver contraindicação, elevar o membro inferior, né, para melhorar o retorno venoso. Verificar vias aéreas, respiração, circulação e sistema nervoso, que é aquela avaliação primária. E transportar a vítima imediatamente para o hospital, né? Nessa verificação, você de fato aí já vai observar se o paciente está apresentando aqueles sinais de hemorragia interna, né? E também o fato de você chegar na cena do acidente, verificar toda a logística do acidente, né? E observar e entrar numa definição aí que esse paciente teve uma pancada, né? Um trauma muito forte, região de tórax. Ao avaliar toda a vítima, né? Que é o tal do exame físico, você observou hematomas muito grandes em regiões importantes, né? Como a região de tórax e abdômen, né, onde se encontra aí os órgãos. Então você já tem que ter essa malícia, vamos dizer assim, de que o paciente pode estar evoluindo com hemorragia interna. Logo após isso, você observa aqueles sinais de hemorragia interna que falamos anteriormente, né? Então, pulso fraco e rápido, pressão decrescente, pele pegajosa e pálida. Então você já tem a certeza de que é isso que está acontecendo com esse paciente. Então, no caso aí, é o transporte da vítima o rápido possível para um hospital. A hemorragia externa, por ser uma hemorragia visível, né, ao exame primário, então você já consegue identificá-la de imediato.
ela deve ser controlada imediatamente, né? Então, prontamente pela pressão direta sobre o local do sangramento, né? Em ferimentos superficiais, então você vai fazer essa pressão. Se tiver compressas limpas e estéreis, você vai estar utilizando essas compressas para fazer essa pressão, né? E nos ferimentos profundos, né, devemos tomar as seguintes medidas: deitar a vítima, cobrir o ferimento com gás ou pano limpo, pressionar o local com firmeza. Se o ferimento for em membros, elevar esse membro se não tiver contraindicação, né? Então, se esse membro não tiver fraturado, por exemplo. Caso não haja o controle, pressionar diretamente as artérias que nutrem o membro afetado. Então, por exemplo, na região da axila, vocês vão encontrar a artéria axilar, que é a artéria que nutre os membros superiores. Na região femoral, bem aqui na região da virilha, nós vamos encontrar a artéria femoral, que é a artéria que nutre os membros inferiores. Então, pressionando essas artérias, você já vai observar o controle da hemorragia também. Evitar o uso de torniquete, que é uma técnica onde se faz uma amarração e vai apertando, né, o membro, né? Essa é uma técnica que, por mais que tenha boas intenções, que é o controle da hemorragia, você pode até perder esse membro, levar esse membro a uma amputação, né? Porque para fazer um torniquete tem que ter uma técnica correta. Tem que, vamos dizer assim, saber o momento e a quantidade de afrouxamento que tem que ter. Por isso que a torniquete não é uma técnica recomendada. E transportar a vítima o mais rápido possível para o hospital. Aí temos a hemorragia nasal, que chamamos de epistaxe, né? Que é quando ocorre aí uma ruptura dos vasos da mucosa nasal, né? Pode ser uma ruptura por um trauma, né? Uma pancada, uma bolada que leva aí na região nasal, ou até mesmo uma crise hipertensiva, né? Pacientes que usam anticoagulante, né? Ou fatores ambientais como o excesso de sol pode ocasionar aí esse episódio de epistaxe, né? Então acontece porque o nariz é uma região bastante vascularizada, né? Então bastante vasinhos que tem nessa região, então acaba sendo vasos um pouco mais vulneráveis para serem rompidos mediante essas situações aí que eu falei para vocês, né? O trauma, hipertensão e etc. Aí, nesses casos, o que devemos fazer? Então, coloque a vítima com a cabeça inclinada para frente, né? E isso é importante falar. Muitos acham que a cabeça tem que ir para trás. Se você coloca a cabeça para trás, que é algo incorreto, o que pode acontecer? Esse sangue que está sendo extravasado pode ir para a garganta do paciente, né? E ele pode até mesmo broncoaspirar, né? Por isso que se coloca a cabeça para frente, né? Fazendo uma pressão aí na região das narinas, então apertando as narinas. Se tiver um gelinho, coloca nessa região também ali entre a testa, ali no meio da testa, sobrancelha, né? Para que ocorra aí a vasoconstrição, porém cabeça para frente, tá? Se caso essa manobra, né, esse procedimento não resolva esse sangramento, o paciente deve ser encaminhado ao hospital também com rapidez.